O clima é de apreensão, até com medo e um temor ali do que está por vir. Vamos lembrar que o que fez Toffoli deixar a relatoria foi um relatório da Polícia Federal de mais de 200 páginas que foi entregue nas mãos de Edson Fachin sobre o relator da matéria. Isso pegou muito mal no Supremo, os ministros se reuniram a portas fechadas por mais de 3 horas, o que é inusual, e tomaram uma decisão ali que não dá nem para saber exatamente a natureza judicial da decisão, até porque foi uma reunião fechada. Fato é que ao final emitiu-se uma nota de apoio a Toffoli, mas dizendo ao mesmo tempo que ele deixaria a relatoria do caso, que ele não era mais o responsável por conduzir as investigações do Banco Master, porque justamente o ministro Dias Toffoli foi revelado que tinha sim uma relação comercial com Daniel Workar e com o Banco Master. E o temor no entorno de Alexandre de Moraes é que um relatório similar agora seja elaborado e entregue ao Supremo Tribunal Federal sobre o ministro Alexandre de Moraes e a relação dele com o Daniel Workar. É um relatório da Polícia Federal, tem uma contundência, os ministros mesmo na decisão afirmaram que aquilo não tinha uma validade jurídica, que a PF não poderia ter adotado aquele expediente junto ao Supremo Tribunal Federal. Não tem validade jurídica, mas tem uma validade política, tem um peso político a Polícia Federal fazer um relatório contra um ministro do Supremo. E Alexandre de Moraes pode ser alvo também de um relatório similar. O que acontece? Quando a Polícia Federal está investigando e identifica ali menções a um ministro do Supremo, ela faz um relatório e entrega à corte para a corte analisar a conduta do magistrado. Agora, a Polícia Judicial do STF sugeriu ampliar a segurança também do ministro André Mendonça, depois de toda essa repercussão do Banco Master. Além dele, a família também deve receber essa proteção. A ideia é que agentes acompanhem todos os deslocamentos da esposa e dos filhos de Mendonça. O ministro é relator de 2 casos muito sensíveis agora na Suprema Corte, o que envolve o Banco Master e também o que investiga a fraude no INSS. Lembrando que partiu de Mendonça a decisão que levou Daniel Workar e seus cúmplices ali à prisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se pronunciou sobre a suposta troca de mensagens com o banqueiro Daniel Workar. As informações são da coluna Manuela Alcântara, aqui do Metrópolis. Em nota, o ministro afirmou que uma análise técnica dos dados telemáticos de Workar mostrou que as mensagens não foram enviadas para o número dele. Segundo o jornal O Globo, Workar teria mandado imagens de visualização única ao WhatsApp de Moraes no dia 25 de novembro, data da prisão do banqueiro. Prints dessas mensagens teriam sido encontrados no celular de Workar, nos dados extraídos pela Polícia Federal. Porém, segundo Moraes, as mensagens de visualização única não conferem com os contatos do ministro. A nota afirma que, no material extraído do celular do banqueiro, os prints dessas mensagens estão vinculadas à pasta de outras pessoas da lista de contatos de Workar. Segundo o ministro, isso indica que as mensagens não foram direcionadas a ele. Nesta sexta-feira, o ministro do STF, André Mendonça, relator do caso Master, mandou a Polícia Federal apurar o vazamento das mensagens do celular de Workar. Mas eu acho que ele não tem saída, Andréia. Ele tem informação, se ele quiser, ele tem muita coisa para contribuir com as investigações e não vejo ele com muitas alternativas a não ser fazer essa delação, porque e ele tem que entregar, tá? Tem uma conversa, às vezes a gente ouve, assim como você também tem ouvido muita gente comentando essa hipótese e tal. Ah, mas se ele vai ter que entregar, ele é o líder da organização criminosa. Não é bem assim. Primeiro que ele tem sim quem ele entregar. Ele sabe todo mundo que ele comprou, todos os crimes que ele cometeu e quem são os cúmplices dele. Então, e outra coisa, nós estamos falando de uma pessoa que escondeu, só com o pai escondeu 2 bilhões de reais. Só nessa etapa da investigação foram apreendidos 22 bilhões de reais em bens. Numa única festa gastava 9 milhões de reais. Então tem sim muita coisa que ele sabe, que ele fez, muita gente que ele comprou e muita informação que ele pode dar. Agora, tem outra coisa que se diz líder de organização criminosa não pode delatar. Eu fui atrás de ler a lei da delação premiada e a lei não diz nada disso. O que a lei diz é que líderes de organização criminosa não podem ter perdão judicial e nem escapar de serem denunciados.
eles podem ter benefícios, a depender do, como você falou, do que eles forneçam de avanço para a investigação. Mas não é proibido fazer delação de líder de organização criminosa. Foi nessa condição, por exemplo, que o Marcelo Odebrecht e o Emílio Odebrecht fizeram uma delação premiada que foi amplamente divulgada e muito utilizada pela Justiça, até que depois teve o desfecho, a Lava Jato teve o desfecho que a gente viu. Mas a delação, ela é feita. Então, é nesse sentido que eu acho que as coisas vão começar a caminhar. Eu acho que ele não tem alternativa, porque ele não vai ser solto, e não tem mais ninguém que possa tentar protegê-lo, né, no sistema judicial, na Polícia Federal. Essa gente toda que ele comprava já não existe mais. O que te chamou mais atenção nas mensagens do Vorcaro? William, a grande mensagem, acho que a jornalista Malu Gaspar publicou agora há pouco, é o Vorcaro, no dia da prisão, mandando uma mensagem para o Alexandre de Moraes perguntando se ele vai bloquear ou não a prisão. Acho que essa é a grande, é o big deal do dia. E aí... Se bem que só pela exatidão, né? Sim. Que a gente tenta manter rigorosamente, a palavra prisão não aparece. Não, mas você vai tentar bloquear. Ok. Estamos inferindo. Sim. A palavra bloquear está sendo usada pelo Vorcaro por escrito, por ministro Alexandre de Moraes, no momento que ele está sendo preso. Sim, exatamente. Aí, a partir daí... Acho que esse é o grande fio condutor para a gente analisar. A gente estava olhando muito para repercussão político-eleitoral. Por quê? O Daniel Vorcaro preso não é um sujeito que gosta de prisão, ninguém gosta. Mas um tipo como ele, pelo que a gente vê nas mensagens, até as impublicáveis... E uma grande parte são impublicáveis. Em grande parte são impublicáveis. Pelo menos um programa de família como esse aqui. Sim. Ele tenderia a uma colaboração premiada. Ele tendendo a uma colaboração premiada, ele vai ter que entregar... Se for o caso, gente acima dele. Ele vai ter que entregar o contrato de 130 milhões da mulher do Alexandre de Moraes com o Alexandre. Vai ter que entregar o Dias Toffoli, se for o caso, se tiver indícios de corrupção ali. E aí a gente vai estar se deparando com um caso inédito na história do Brasil, desde sempre, de corrupção no Judiciário, na Suprema Corte. Né? O que a gente tem de informação é que há uma tendência forte de colaboração premiada, mas não com os advogados que estão com ele hoje. Porque ele tem basicamente 2 advogados, um atende e é muito próximo e amigo de figuras do Centrão, que também seriam delatáveis, né? E o outro muito próximo também do Dias Toffoli. Então, hoje aqui, pelo menos no mercado, né, no meio jurídico aqui em São Paulo, se falou muito de uma troca de advogados que propiciasse uma colaboração premiada ali na frente. Agora, uma colaboração premiada atingiria diretamente o Supremo. Aí a gente poderia ter feito, não um sistema que o Xandão tinha, só que o Xandão se deu ao trabalho de fazer dessa maneira, que já torna tudo muito estranho. E o fato, claro, do Alexandre de Moraes ficar das 7 da manhã às 8 da noite, no dia que o Vorcaro foi preso, se comportando a se confirmar essas mensagens que vazaram, se comportando como conselheiro do Vorcaro. Parece que o Vorcaro é o Dom Vorcaro, é o poderoso chefão, e o cara que é o conselheiro é o que? É o capo, né? O cara que fica abaixo. Será que aconteceu isso? Porque se aconteceu, é Zé Fini para a reputação, para a imagem, para tudo. Até porque o Alexandre de Moraes disse que não manteve contato com o Vorcaro. Quando saiu a história da esposa dele, 129 milhões, um contrato da Viviane para defender o Vorcaro, o Alexandre de Moraes falou que nunca tinha entrado em campo para atuar em favor do Vorcaro. Foi essa a explicação, não foi? Agora a gente vê que no dia da prisão do cara, ele atuou. Se isso se confirma, acabou. Se fosse, obviamente, a Viviane apenas falando que o Vorcaro não ia estar nem aí, mas é aquele que é um ministro do STF, que não poderia trabalhar junto com alguém que um dia ele pode julgar, e pior que isso, ali como um conselheiro secreto do cara. Aí, meu amigo, é Zé Fini. A casa caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Vorcaro
pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes fez uma nota que enrolava, se referindo a algo que não tem a ver com a informação, que são arquivos que estão na CPMI do INSS. Agora, o ministro Alexandre de Moraes precisa parar de enrolar. E ele precisa responder a perguntas simples, com respostas simples. É verdade ou não é verdade que o seu celular recebeu mensagens de Vorcaro naquele dia? É verdade ou não é verdade que o seu celular respondeu a essas mensagens naquele dia com textos de visualização única? Esses, as respostas, que não se conhece o conteúdo, porque a polícia não tem o celular de Alexandre de Moraes, tem apenas o de Vorcaro. É verdade ou não, portanto, que o celular de Vorcaro conversou com o seu celular no dia da prisão de Vorcaro? Aí pode-se dizer sim, é verdade, ou não, é mentira. Para dizer não é mentira, vai ser preciso refutar a perícia da Polícia Federal. Não é fácil. Mas são essas as perguntas que se colocam para Alexandre de Moraes. Eu concordo inteiramente com o Joel sobre a necessidade absoluta de Alexandre de Moraes ser investigado. O fato de que a Procuradoria-Geral da República ainda não pediu investigação sobre essas outras relações que já se conhecia já é meio escandaloso. A PGR não pedir investigação agora é um escândalo maior, é um escândalo explosivo. Mas eu insisto, se o ministro Alexandre de Moraes mentiu sobre essa troca de mensagens, ou mentir, porque por enquanto ele enrolou, se ele mentir sobre essa troca de mensagens, ele não pode ser ministro. Não se trata de mentira sobre o que ele foi fazer no fim de semana em algum lugar. Se trataria de uma mentira sobre um caso que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal.